Que seu dia seja de paz, que você esteja em paz. Paz é o elemento, é a condição que precisamos muito, e ela é escassa, né? Quando Jesus chegou na casa dos discípulos, eles estavam com medo, logo depois da morte e ressurreição dele, ele já entrou dizendo: paz seja convosco, né? Porque todo mundo está em guerra. É guerra familiar, é guerra financeira, é guerra na empresa, é guerra na rua. Todo mundo está precisando da paz. E ela está aí, porém não é recebida. Quando Jesus diz paz seja convosco, ele estava dando a paz. A minha paz vos dou, diz a Bíblia, diz: a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Ele dá a paz como ele sabe dar a paz. E assim, quando está dando, é preciso o quê? É preciso recebê-la, não é? É preciso receber a paz. Porém, as pessoas não fazem questão de receber a paz. Aí o que acontece? Fica a guerra. Ou eu recebo a paz, que ela é de graça, que ela é dádiva de Deus, ou eu vou assumir a guerra. Guerra interior, guerra em todas as áreas. Tudo que for ser feito vai ser guerra. Se eu abrir mão do presente da paz, então assim o oposto de paz é guerra. O oposto de riqueza é pobreza. O oposto de solução é problema. Então, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Portanto, eu preciso receber essa paz. Se eu não recebo, então eu vou estar assim. Então, que você esteja em paz. Que você esteja em paz, que a sua vida esteja em paz e que tudo que você fizer esteja a paz no meio. A paz, ela excede todas as coisas, né? E que você esteja olhando as circunstâncias, os problemas, as oportunidades com a visão do alto, que é a visão vertical, que é a visão da cruz, né? Quando Jesus falou assim: tomais, aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o quê? Que é para a gente ter a revelação da cruz, o entendimento da cruz. A cruz, o que é? São duas partes, ela tem a parte vertical e a parte horizontal. E aí, tudo que nós fizermos, a paz, ela vem do alto. Então eu preciso olhar para cima, porque do céu me vem paz. Você já percebeu isso? Cada vez que a gente olha para cima, para o céu, né? Tá aquele céu bonito, tá aquela noite estrelada, vem uma paz. Quando a gente olha para o chão, a gente já fica mais agitado. Às vezes eu tenho que trabalhar com a cabeça baixa, né, em algum trabalho, aí começa a ficar tonto, você começa a ficar, e você tem que voltar. Mas quando eu olho para cima, sempre haverá uma coisa diferente acontece com a gente, um sentimento diferente. Por quê? É a visão do alto. Então, quando Jesus falou assim: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está falando o quê? Da visão vertical. Nesse versículo aí de Mateus 6, nós encontramos a parte vertical e horizontal. E veja que ele dá ênfase na parte vertical. Nós estamos dando ênfase na parte horizontal, na parte visível, na parte comum. E aí nós entramos na confusão e no comum também. Mas ele diz: buscai, pois, o reino de Deus, né? Então o reino de Deus está onde? Está nos céus. Ou seja, olhe para o alto. Buscai, pois, o reino de Deus, vertical. E as demais coisas, horizontal, serão acrescentadas. Então a conexão com Deus, ampla, geral e restrita, ela começa pela vertical e vai se unir com o horizontal. Então a paz que vier do alto, essa é a paz. Por isso que ele falou que
deixo-os a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então existe uma paz no mundo, não é? Mas é uma paz falsa, é uma paz comum, é uma paz sujeita a, a turbulências, é uma paz sujeita a mudanças, a paz humana, a paz do mundo. Mas a paz de Cristo que Ele nos dá, ela é perfeita. E aí, quando eu tenho essa visão vertical sempre, quer dizer, eu vou trabalhar hoje, você vai trabalhar, nós vamos realizar. Se a visão nossa for da vertical, eu vou olhar para cima, né? O que eu conquistar, o que eu ver de problema, o problema, por exemplo, né? Vamos citar aí uma situação de problema. Estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, existe a possibilidade da ver. A vitória é realidade. A nossa vitória é uma realidade, mas a gente acaba não enxergando isso e acaba sofrendo derrotas em função da falta desse posicionamento. Às vezes a gente desiste aos 40 do segundo tempo, quando ainda tem mais, o gol estava marcado, a finalização estava marcada para os 45, né, na história de Deus. Então ele fala o seguinte, o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Veja que esse versículo também está relacionado com a cruz, relacionado com a cruz. Tem a parte vertical e a parte horizontal. O Davi, quando ele está falando nesse salmo, ele está dizendo assim, olha, eu amanheci, né? Dormi uma noite lá, aí ele amanheceu e percebeu que os inimigos cercaram a cidade. Então, olho para os montes. Em Israel, e eu estive lá por 2 vezes, tem muitas regiões de montanhas. Aliás, é sempre assim. E aí, os inimigos, quando querem atacar, eles cercam a cidade. Então, as cidades basicamente estão nos vales, né? E então ele amanheceu e viu que os inimigos haviam atacado. Por isso que ele fala: olho para os montes. Ele viu lá os inimigos. Ele viu lá os soldados inimigos que prepararam um ataque e agora estavam lá de pronto na montanha para descer a cidade, atacar e destruir. Então isso é a visão horizontal, a parte horizontal. Olho para os montes, tá vendo? Ó? Os montes. Então os montes são o quê? São os nossos desafios, são os problemas que o mundo jaz no maligno que nós temos que encarar. Não existe um mundo sem problema, mas existem pessoas que vencem o mundo. Aí ele diz: eleva os olhos para os montes, visão horizontal. E quando a gente olha na visão horizontal, sem conectar-se com a vertical, nós entramos em pânico, nós entramos em desespero. As pessoas cometem suicídio, as pessoas buscam ajuda desesperadamente, ficam doentes, passam. Por quê? Ela concentrou-se somente nos problemas. Então, olhe os problemas e com a boca você traz a solução. É isso que Deus me fala. Eu olho o problema, eu olho a dificuldade, e aí ele fez o quê? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele está falando, olha, o meu socorro vem do Senhor. Vem da onde? Visão vertical. A visão vertical te trará a glória celestial. A visão vertical trará a você a glória divina, trará a glória celestial, trará o reino de Deus para aquela situação. Então, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Às vezes a gente quer o socorro de alguém próximo, de alguém do lado da empresa, do empréstimo, disso, daquilo, que são paliativos. Eu preciso de coisas definitivas, sólidas nas nossas vidas. Nós precisamos de coisas definitivas e sólidas. E aí vem o socorro que vem do céu, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim nós podemos prosseguir na visão vertical. A cruz de Cristo, que tem essa parte vertical e horizontal, quando você vai pela vertical, o que a gente encontra? Os pés. Ou seja, é a minha rendição. Ao chegar em Cristo, as pessoas sempre se dobravam os joelhos. Né? Você se rende. E aí, quando você vai na cruz, o primeiro encontro que você tem são os pés. Lá em Israel, né, quando Roma instituiu a pena de morte,
as pessoas ficavam morrendo, cometiam os crimes justos e talvez alguns injustos, né? A pena de morte foi a morte, foi a pena mais cruel que os romanos copiaram de uns outros povos, né, e implantaram na cidade dominada de Jerusalém. Então eles pregavam o cara e botavam no caminho e as pessoas passavam, né? E em cima eles colocavam a condenação deles, né? A placa lá em cima eles colocavam lá, esse aqui matou, esse aqui fez isso. E a pessoa ficava agonizando lá, morrendo até mesmo dias. Mas era sempre assim, no caminho, na estrada, para que todo mundo que estivesse entrando na cidade visse que ali tinha uma lei rígida e que se você cometesse algum crime, você sofreria. Eu vivo aqui na Flórida, aqui existe pena de morte, mas nunca nem lembro disso. A Flórida tem pena de morte. Se as pessoas andarem aqui e fizerem, ela tem o direito. Então, agora, não me traz nenhum pavor eu morar aqui na Flórida, né? Porque eu não estou interessado em descumprir as leis ou chegar a enfrentar isso. Mas as pessoas passam e têm um contato com os pés, porque ele ficava no alto, né, no nível mais alto. E aí, quando eu vou para a cruz de Cristo, eu vou me encontrar com os pés dele. Os pés significam o quê? A minha rendição, né? A minha adoração. E a minha rendição é a exaltação. A nossa rendição, quando a gente para orar de joelhos, não é, ao Senhor, nessa visão, você aperta o botão da exaltação, da elevação. Porque os humilhados serão exaltados. Quando eu me prostro, a primeira coisa que as pessoas, quando chegavam para Jesus, está lá na Bíblia, várias histórias, elas se ajoelhavam e ele falava, fica de pé, se coloque em pé, porque eu vou falar com você em pé. A exaltação, então a minha rendição, não é? De submissão, de rendição assim, Senhor, eu te amo. Não é? Eu não vou ali só para pedir, eu vim ali, eu te amo, eu estou aqui porque eu dependo do Senhor, o Senhor é tudo para mim. A Bíblia fala que uma das irmãs lá, na casa das irmãs Marta e Maria, não é? Ela se ajoelhou, ela ficava enxugando os pés de Jesus Cristo, fazendo um relacionamento. Então a cruz na vertical me faz eu ter contato com os pés, que é a minha rendição, e ao mesmo tempo a nossa exaltação, a exaltação diante dos problemas. Então, que a visão da cruz esteja dominando em ti, em você, em todos nós. Que a visão vertical domine. Né? Se você escrever Jesus e depois você escrever Cristo, vai dar Jesus na parte horizontal e Cristo na parte vertical. Por quê? Jesus é o homem. Jesus veio para como homem, então natural como homem. Agora, quando eu vou para a vertical, então eu me relaciono com Cristo, que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e aí as portas do inferno não irão prevalecer. Termino aqui dizendo Mateus 16, 18, quando Jesus fez uma pergunta, Jesus fez uma pesquisa de como que as pessoas entendiam ou viam ele. Ele perguntou o seguinte em Mateus 16, o que dizem ser as pessoas? O que dizem as pessoas a meu respeito? Ser o filho de homem. E aí os discípulos começaram a dar a resposta. Uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, ou um dos profetas. Então veja, eles deram uma resposta na horizontal. Eles falam assim, eles estão dizendo que o Senhor é isso aí, uma pessoa boa, uma pessoa comum, uma pessoa normal. Visão horizontal. Aí ele pergunta para os discípulos novamente, mas e vocês? Aí Pedro se antecipa e diz, tu és o Cristo. Então veja que agora ele vai para a vertical, ele vai dar uma resposta da existência para Jesus Cristo, que ele diz, tu és o Cristo. O Cristo foi revelado lá nos profetas, não é? Aí ele vai e dá a resposta pela vertical. E a vertical, Jesus olha e diz para ele assim, feliz é você, Simão Barjonas, que mesmo estando nesse mundo, se abriu para uma revelação celestial. Bem-aventurado és tu que não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, a natureza humana, soluções humanas. Soluções humanas são falíveis, elas são boas, mas são falíveis. As soluções divinas são eternas, as soluções humanas são passageiras.
mas as divinas são eternas. E aí ele diz, tu és bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Veja só, a revelação está à nossa disposição 24 horas. Enquanto eu não viver debaixo da total revelação de Deus, dos planos de Deus, né, conectado com ela, eu não preciso nem conhecer, eu não preciso nem saber porque está lá escrito. Agora eu estou conectado. Se eu estiver conectado, né, o telefone, se você tiver o cabo só na mão, ele está precisando de bateria, e você ficar com o cabo na mão, não vai acontecer nada, mesmo que você conecte no telefone. Você vai ter que conectar-se na energia, na tomada lá para receber energia. Aí vai abrir todo o potencial que tem dentro do iPhone, do telefone, que facilitará a sua vida. Então, quando eu me conecto nessa visão e me abro para falar assim, olha, eu vou receber, eu vou caminhar na visão vertical, na verticalidade, não na horizontalidade. A verticalidade é em primeiro lugar, a horizontalidade é sequência, é consequência. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus, que te revelou. E por causa dessa revelação, o que ele diz? Os planos e projetos do inferno não irão prevalecer. O diabo fez planos de destruição para todos nós, todos os dias, diariamente. O diabo prepara acidente, prepara a morte, prepara desemprego, prepara violência, prepara doença, prepara tudo. Mas quando eu caminho na visão e na revelação da cruz, na vertical, então estas coisas se tornam pequenas. Estas coisas se tornam ínfimas, que você fala assim, meu, isso aqui é simples, cara, é 2 mais 2, é 4, não tem como errar. Mas eu preciso depender e me conectar com a revelação. Senhor, revela, né? Revela-me. Agora, como que ele revela? Através da leitura da Bíblia, através da oração sincera e verdadeira, através do estudo da Bíblia, não é só ler. E veja, quanto que a gente, estamos aqui já no meio do ano, passando do meio do ano, mês 7, quanto que você gastou de leitura da Bíblia? Quanto que você gastou com outras coisas, de filmes, de TV, de projetos, e quanto que você gastou investindo na leitura da Bíblia, que é onde vem a revelação. E uma coisa eu vou lhe dizer, o diabo tem conhecimento, e o medo maior dele com você, sabe qual é? É porque você tem acesso à revelação. E tudo ele vai fazer para que você não tenha acesso à revelação. Porque enquanto você estiver no comum, na média, na horizontal, tudo bem, você está até recebendo, está até ali andando, estamos caminhando, que as pessoas dizem, está indo, está caminhando, empurrando com a barriga, né? Levantando, fazendo uma... Então ele vai deixar o máximo que ele puder você no campo comum, porque no campo comum ele tem acesso. O mundo jaz no maligno, ele vai deixar a gente intertido aqui, trabalhando, correndo, estudando. Não que essas coisas não devam ser feitas, mas ele quer fazer do jeito dele. Eu costumo dizer, para concluir aqui, já concluindo de novo, uma vez, depois de um culto, no meio do culto, uma pessoa ficou tomada por um espírito maligno e violentamente esse espírito maligno jogou ele numa porta de aço que tinha. E tinha umas 700 pessoas nesse culto, nesse dia. Era um domingo à noite. E aí fez um barulhão e aquele estradalhaço e as pessoas saíram correndo. E eu passei uma ordem lá, eu estava pregando, passei uma ordem e disse, eu falei assim, em nome de Jesus, e sai dele. E as pessoas foram pegar aquela pessoa e levaram embora. E eles passaram o culto inteiro tentando expulsar o espírito maligno que estava naquele rapaz. Aí não conseguiram. Terminou o culto, atendendo lá, muitas pessoas vinham conversar, e aí veio uma pessoa, que era uma diaconisa da igreja, e disse o seguinte, falou assim, olha, ele disse que nós estamos lá desde aquela hora, ele disse que só sai se você for lá. Para já, né? A minha resposta natureza humana, para já. Mas quando ele falou aqui, foi, para um pouco, eu me sentei no palco da igreja, na escadaria do púlpito, eu falei, mas você não vai? Eu falei, não. E deu a ideia assim que talvez eu estivesse com medo, né? Ou alguma coisa assim estranha, não sei o que ela pensou.
já não tinha quase ninguém nessa hora na igreja. E eu disse, não vou. E eu, sabe o que eu fiz? Me deitei. Me deitei no palco da igreja e fiquei lá. Até que eu senti uma coisa, eu falei assim, agora eu vou. Aí fui lá. Fui e o demônio saiu daquela pessoa. Quando eu cheguei na sala, inclusive era a minha sala pastoral, que eles estavam lá dentro, ele disse, estava esperando por você. E eu disse, você vai sair desta pessoa para nunca mais voltar, né? E ele começou a falar algumas coisas e eu não gosto de ouvir, não tenho papo com o demônio. Aí, o que que eu entendo com isso? Se eu tivesse ido quando ela veio me dar o recado de Satanás, eu estaria o quê? Indo debaixo da autoridade dele, indo na revelação de Satanás, na força de Satanás, na força humana. Certamente eu seria lá envergonhado e não teria tido o êxito. Agora, eu parei e esperei, eu tinha que ir. Eu tinha que concluir e libertar aquela pessoa como Deus nos chama para fazer. Mas eu fui debaixo da revelação. Quando o Espírito Santo me disse, agora vai, eu descansei um pouquinho e senti, aí agora eu fui, aí sim eu fui. Então, quando você tenta fazer as coisas na revelação humana, na força humana, quer dizer, trabalhar, casar, comprar, vender, a Bíblia fala que inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão penosamente, né? Ter problemas, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí eu entendo que é um versículo que o povo da Bahia gosta. Eu acho que todos nós gostamos desse versículo, né? Pois é, você já viu que a gente dormiu hoje? Então, se você dormiu e tendo essa revelação, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Quer dizer, se dorme não é ficar em casa dormindo o dia inteiro, é a noite dormida, né? E aí eu saio para o campo, para o trabalho. Mas quando eu faço isso, quer dizer, você pode fazer as coisas, conquistar debaixo da dor. Existem dois tipos de bênçãos, né? Conquistas materiais. Existem as conquistas materiais que são oferecidas por Satanás. Ele ofereceu para Jesus o reino dele, ofereceu para outras coisas. E existem as bênçãos que vêm dos céus, na visão vertical. Então tem a bênção que as pessoas conquistam e buscam, que é a bênção que está na horizontal. Essa bênção na horizontal significa problemas, significa dificuldades. Elas até vão dar um prazer, elas até vão dar uma solução, mas são bênçãos, né, que não têm paz, são bênçãos que não traz tranquilidade, que vem acompanhada de doença, que vem acompanhada. Agora existe a bênção que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção que vem pela vertical. Então eu vou trabalhar, eu vou estudar com a revelação vertical. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou comprar. Tudo é preciso ser feito com a revelação na vertical. Aí não vai ter dor, aí as portas do inferno não irão prevalecer e o nome de Jesus será exaltado e nós seremos e caminharemos nesta terra na condição de mais que vencedores e não derrotados em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja com você. Que o Deus de paz te santifique em tudo, no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. A minha própria existência é divina, então você já veio na vertical. Você já é a origem da vertical. Então, e é na vertical que você vai fazer o caminho de volta, né? Eu vim do céu, então eu não estou indo para o céu, eu estou voltando para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e faça brilhar, e que a bênção da produtividade, da prosperidade esteja com você, hoje e sempre, no nome de Jesus. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, tchugadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro, falando com você das coisas espirituais o ano inteiro.